Fala aí pessoal, tudo bem? Por aqui vai tudo bem. Hoje nosso propósito vai ser responder, né, os desafios e a ação do livro, né? Página de número 20, 21 e 22. É o objetivo para a gente colocar em prática, né, o que a gente aprendeu. O que a gente aprendeu desse conteúdo, né? Nosso conteúdo foi sobre Gregor Mendel, né? Principalmente esse cara aí, Gregor Mendel, e estamos falando sobre pais, filhos, gêneros e hereditariedade, né? Principalmente focado no pai da genética, que foi o monge Gregor Mendel. Esse cara trabalhou com ervilha, como a gente tinha comentado, com ervilhas rugosas, lisas, amarela, verde, com vagens verdes, vagens amarela, beleza? Então a gente estudou praticamente as teorias de Mendel. Posto isso, né, a gente também encontrou um pouco da história dele, que ele foi um monge ali, viveu no século XIX. Esse século XIX é entre 1822 e 1884, século XIX, né? Aqui está um selo em homenagem aí a Mendel, né? Não foi reconhecido enquanto estava com vida. O reconhecimento de todo o seu trabalho sobre cruzamento foi somente após a sua morte, né? Quando três cientistas, né? Que foi Carl, Hugo e William, esses três cientistas fizeram praticamente a mesma teoria que Gregor Mendel, mas Gregor Mendel já tinha feito antes, né? Tinha mostrado sobre por que, né? Respondendo esse seguinte questionamento, por que os filhos recebiam carga hereditária dos pais, como era só do pai, só da mãe, estava muito no campo filosófico, mas Gregor Mendel foi lá e estudou toda a parte através do cruzamento de ervilhas, né? Ervilhas, ele chamou a primeira geração de P, né? Que é a parental, a linhagem pura, né? P de pura, uma verde e uma amarela. E ele disse, cara, quem vai ser dominante e quem vai ser recessivo? Lembrando que dominante vai ser maiúsculo e recessivo vai ser minúsculo, né? Azão, azão, azinho, azinho, bezão, bezão, bezinho, bezinho, e assim sucessivamente. Ele chamou, né, o primeiro cruzamento entre esses dois, ele chamou de F1, né? Gerou uma vagem só verde. Ele disse, para aí, então, se gerou verde, então pode ser que o verde seja dominante. Para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai misturar dois híbridos, né? Esse dois híbrido, que é a geração F1, né? Essa geração F1, ele misturou dois híbridos idênticos, né? Da, da, do primeiro cruzamento, né? Dos puros, e obteve, nesse caso, 75% das vagens eram verdes e 25% eram amarelas. Então, ele concluiu que o dominante era quem era verde e recessivo quem era amarelo. E ele acertou, tá aqui toda toda a linguagem que ele tinha, né, mostrado. Aí foi bem aceito, né, após a sua morte, porque ele detalhou nos seus estudos. Ele não teve tempo de explicar, mas o seu estudo foi bem plausível para a época, tá? A gente falou sobre genes, né, híbridos, o que são híbridos, que nesse caso é a mistura. Na verdade, esse híbrido, né, que a gente tanto chama, esse híbrido apresenta, nesse caso, dois alelos diferentes. Atualmente a gente chama esse termo como indivíduos que resultam de cruzamento de seres de espécies diferentes, né? Por exemplo, a verde e a amarela são espécies diferentes. Então, esse cruzamento dá uma nova geração que é o híbrido, né? A gente chama isso de a característica que passou do P, né, que é a produção 1, que é o que são os puros. Falamos sobre fatores, falamos sobre dominantes e recessivo, né? O dominante são apenas aquele que se manifesta em maior quantidade, que é o que domina, né? Entre azão e azinho, quem domina é o dominante. Então a gente tem nesse caso aqui, ó, azão, azinho, a gente tem dominante. Se a gente tiver azinho, azinho, é a recessiva. Falamos um pouco sobre cromossomos, né? Falamos um pouco também sobre o DNA, que é o ácido desoxirribonucleico. Falamos como é que ele detalhou, ó, todo o estudo dele detalhado, né? Mostrei para vocês, a gente faz o jogo da velha, né? Preenche com azinho, azinho, azão, azão. E aí faz o cruzamento, né? Aqui no meio dará azão, azinho, dominante, azão, azinho, dominante, dominante e dominante, que foi o primeiro da fecundação F1. Quando ele fez isso, ele pegou dois híbridos, aqui, ó, dois híbridos idênticos. E quando ele fez o cruzamento, ele obteve 75%, que estão aqui essas três vagens.
deram dominantes, mas uma aqui saiu amarelinha. Ele concluiu que esse amarelinho que saiu seria o recessivo, né? Então ele só colocou nome, deu nome aos bois. Quem é dominante fica com asão na frente, e quem é recessivo fica com somente asinho. Beleza? Só lembrar para vocês, né? Eu quero chamar a atenção isso. Quem é só asão, é homozigoto dominante. Quem é asão, asinho, os dois juntos, é heterozigoto, heterodiferente, embora que seja dominante. E quem é asinho, asinho é o que? Homozigoto recessivo. A gente tinha aprendido sobre isso e era bem tranquilo. Quero que você responda, pessoal, esse desafio aqui, ó, tá? O desafio é bem tranquilo. O que é que tu vai fazer? Vai ler, tá? E na verdade, você só vai fazer o cruzamento do asão e asão, asinho. Tranquilo? Ó, você tem asinho, asinho, você vai fazer o cruzamento e vai responder a pergunta. Você faz o joguinho da velha e preenche, né? Asão, asão, asinho, asinho e vai ver o que é que dá. Eu já tinha mostrado isso para vocês anteriormente na nossa aula, então é importante isso. Que você responda essa questão aqui, esse desafio, tá? Não se esqueça de responder esse desafio. Posto isso, o que é que eu quero que você responda mais? Aqui, ó, o ação, essa questão do Enem é uma questão bem fácil, tá, gente? Ele vai fazer, né, a questão do Enem, ele fala sobre Gregor Mendel, tá? Gregor Mendel veio aí no século XIX, vai comentar sobre isso, vai falar sobre a herança genética, e ele vai fazer a seguinte pergunta, né? A fecundação fornece dados para corroborar a ideia da transmissão de fatores por Mendel. Ocorre entre plantas e quer saber, ó, como é que ocorre essa fecundação, a transmissão de característica? Cara, foi o que eu tinha mostrado aqui, ó. Foi o que eu tinha mostrado aqui, ó. Ele pegou uma vagem verde, uma amarela e gerou a primeira geração F1. Ele vai querer que você responda isso, tá? Para mim ter, né, esse gene recessivo, eu preciso do quê? Aí, letra A. Vamos ler a letra A, que aqui diz aí. A letra A diz assim: híbridos, ok, né? Eu preciso de dois híbridos, né? Para mim ter um recessivo. Fenótipo dominante, ok. A gente viu que tinha um dominante. E apenas somente lisa. Opa, aqui está o erro, ó. Não é somente lisa, tá? Tem que ser lisa, mas outra coisa, né? Pode ser rugosa. Então você vai ver nessas alternativas e vai responder. Numa ação 1, nesse ação 1 aqui, ó, nós estamos, né? Você vai ler a primeira questão. Teoricamente, ele vai dizer, ó, pesquisa conduzida há anos por pacientes de diversas universidades brasileiras, né? Externo, lá no século XIX, mostrou que os indígenas brasileiros vieram no século XIX, nativo na ilha da Polinésia, localizado praticamente do outro lado do mundo. E ele faz a seguinte pergunta, né? No entanto, na ilha de Madagascar fica na costa leste da África, bem perto de Moçambique, de onde o Brasil recebeu muitos escravos no século XIX. Contém população de origem polinésia. A semelhança é provável. Faz sentido. Letra A e B. Letra A. Baseado no que leu, o que você explica sobre a semelhança da genética entre indígenas brasileiros e nativos da Polinésia, né? Cara, ele tá perguntando, cara, qual é a semelhança genética dos índios brasileiros e dos índios da Polinésia, com referência ao texto, né? Você vai responder, cara, que os índios brasileiros, ele pode ter encontrado, né, com escravos africanos de origem polinésia, trazido de Moçambique. Então, os indígenas brasileiros, eles tiveram contato, eles encontraram esses escravos aqui na época, quando trouxeram esses escravos lá de Moçambique, né? Essas populações de miscigenagem, né, que é a miscigenação de povos, pode ter originado descendente com material genético de ambas o que? População. Então, conforme o texto está indicando, né, que esses escravos com os índios, porque eles tiveram a característica, né, passada? Porque, cara, eles tiveram, nesse caso, a fecundação, eles tiveram entre ele, é, 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 nesse caso, a miscigenagem, né, a miscigenação que aconteceu entre eles, os cruzamentos. Letra B, né, é comum análise genética desse tipo de DNA mitocondrial extraído de organelas citoplasmáticas
na qual ocorre a respiração celular aeróbica, né? Lembra de respiração aeróbica que eu tenho falado para vocês? Né? Você tem respiração aeróbica e anaeróbica. Aeróbica precisa de oxigênio, anaeróbica não precisa, né? Por que diz que esse DNA tem origem exclusivamente materna? O DNA, o ácido desoxirribonucleico, né? Por que ele tem origem exclusivamente materna? Materna mãe, né? Porque isso, gente, quando ocorre a fecundação, o espermatozoide contribui praticamente apenas com o seu núcleo, tá? O citoplasma do zigoto é quase todo derivado do citoplasma do óvulo do gameta feminino, nesse caso o óvulo, beleza? Então o espermatozoide só contribui praticamente com o núcleo, porque o restante é da mulher. Local, nesse caso aí do óvulo, o óvulo é onde vai estar encontrado as mitocôndrias, né? Assim, o DNA existe na mitocôndria de uma pessoa recebido exclusivamente da mãe. Então, esse DNA que a questão está falando aqui em cima, exclusivamente vem da mãe, né? É exclusivamente da mãe. Por quê? Porque o gameta masculino, ele vem só com o óvulo, que ele vem só com o núcleo, o gametazinho, né? Entra no óvulo, ele perde essa caudal quando entra no óvulo, e ele só contribui com o núcleo, tá? Já o citoplasma, que é a formação do zigoto, praticamente é da mãe, né? As mitocôndrias da mãe. Então, assim, o DNA existe nas mitocôndrias, né? Porque as mitocôndrias vai estar localizado no DNA, é recebido exclusivamente da mãe. Você vai explicar isso, tá? Para mim. Segunda questão, tá? Essa segunda questão, você vai comparar, né? A comparação entre girino e sapo. Ele diz, ó, revela muitas diferenças estruturais no funcionamento do corpo com ele. O girino é aquele sapinho pequeno, tá? Que antecede ao sapo adulto. Embora represente fases em desenvolvimento de uma mesma espécie, avalie a diferença no genótipo, né? No genótipo e fenótipo entre essas fases, explicando suas conclusões. O que eu estou dizer? Estou dizendo que o sapo adulto resulta da metamorfose do girino. Então, como é que vai se originar o sapo? Ah, é claro, é através da metamorfose do girino, né? A passagem que surge das divisões do zigoto inicial. Dessa forma, né, gente? Todas as células do girino e, consequentemente, do sapo adulto terão a mesma composição genética, porque isso aconteceu uma metamorfose, como aconteceu a metamorfose de uma lagarta virar borboleta. Ele não muda o seu DNA, pelo contrário, tem a mesma carga genética, mas sua forma, né? Que a sua forma é diferente. Assim a gente conclui, por exemplo, que o girino e o sapo adulto são fenotipicamente diferentes, mas geneticamente do DNA são o quê? Iguais. Beleza? Tranquilo, gente. A gente encerra por aqui. A mesma coisa será a terceira questão. Tu vai falar para mim, ó, dos olhos azuis. Você vai fazer a mesma coisa de um cruzamento, né? Você vai justificar porque nessa afirmação está incorreta, né? Levando em contato que o propósito de dois componentes do casal que a questão vai trabalhar sobre genótipos azinho, né? Que são os recessivos. Na quarta questão, tu vai trabalhar sobre, também vai explicar a diferença do olho de um bebê que é azul, né? E o avô paterno ele tem olhos azuis, porque passa essa carga genética, né? A gente vai lembrar bem da mesma coisa, são os alelos dominantes e recessivos, né? E essa geração do vovô lá atrás passou para o filho, só que o filho carregou essa genética que não trouxe os olhos azuis, mas passou para o seu filho, ou seja, ele veio com aquele percentual. Quem dominou foi os olhos castanhos, né? Os 75%. Mas o gene recessivo lá na frente deu diferente nesse caso. O filho, nesse caso, seria o neto, nesse caso, né? Seria, nesse caso, um gene recessivo. Beleza, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Próxima semana, né? A gente retorna aqui com genética humana. Responda as questões que eu mandei.